Tá aí uma excentricidade que gera bastante dúvida, a excentricidade entre elementos de placa e elementos de barra. Já vi gente com bom nível de conhecimento que se perdeu ao olhar os esforços internos. Eu mesmo demorei um bom tempo para entender esse comportamento. Você quer entender também? Então acompanhe essa aula. Fora isso, uma dica muito importante para você adquirir seu Syngenieure com um incentivo fenomenal. Se você é recém-formado ou tirou há pouco tempo o CNPJ, corra e entre em contato com um dos nossos representantes comerciais, pois você tem uma oportunidade única para adquirir o Syngenieure. Vamos para a aula. E nesse próximo exemplo é uma dúvida muito comum, que é a questão de excentricidades entre as nossas vigas e as nossas terças. Então vou marcar esse conjunto e aí isolar, né, como a gente está fazendo. Então aqui a gente tem duas situações. Eu vou renderizar. Você vai ter a situação onde a terça está alinhada à nossa tesoura, à nossa viga principal, e uma situação onde ela está desalinhada, ela está excêntrica. Vamos ver o que ocorre na nossa estrutura ao utilizar essa excentricidade, comparar os valores com e sem excentricidade, e aqui é a melhor forma de você entender excentricidade. Sempre que você tiver dúvidas, faz o modelo com e sem e vê o que ocorre na sua estrutura. Então vamos lá. Vou vir aqui de novo nas forças internas, vou voltar aqui para o sistema principal de resultado das barras, e aí vou pedir para ir mostrar o MY. Deixa eu marcar a estrutura. Então marquei toda a estrutura e vamos agora sim atualizar. Bom, se a gente comparar aqui os resultados, no caso da estrutura sem excentricidade, os valores que estão ocorrendo nas nossas terças aqui de momento é 29,93. Aqui na nossa outra situação, 29,93. Então vejam que a terça em si, ela estando articulada, não faz muita diferença. Mas vamos ver o que ocorre nos momentos do pórtico. Vocês vão perceber que enquanto nesse pórtico aqui a gente tem 54,7, nesse a gente tem 53,9. E aqui do outro lado a gente tem 39,67, aqui 38,82. Então percebam que a variação de esforços que ocorrem devido à existência dessa excentricidade é bem pequena. Então você tem poucas ali casas decimais de diferença entre a situação com excentricidade e sem excentricidade. E até por isso que muitos engenheiros optam por fazer o cálculo dessas estruturas todas centradas, quer dizer, fazer o cálculo sem a excentricidade. Então, novamente aqui, são dicas de engenharia. Sempre que você tiver dúvidas sobre se necessita ou não de excentricidade, faz um modelo com e um sem e compara. No nosso caso aqui, vejam que não dá praticamente diferença nenhuma. Então, você pode simplificar o seu modelo e fazer sem excentricidade. Bom, aqui no caso, o esforço que está atuando, vamos ativar para ver, é um esforço aqui vertical em relação às nossas terças. Mas se a gente tiver um esforço axial e uma grande excentricidade, vamos ver o que acontece? Então, trazer todo mundo de volta. Aqui nessa situação a gente tem uma viga bem alta e uma outra viga aqui que está apoiando essa anterior. Então temos essa situação onde a gente tem todo mundo no mesmo plano e aqui uma situação de excentricidade. Vamos marcar nossas vigas, pedir para atualizar o resultado. Então, e aqui no caso a gente tem um esforço axial. Deixa eu isolar aqui para vocês verem melhor o esforço. Então a gente tem um esforço axial nessas barras. E aí, tirando aqui a visualização do esforço e olhando o resultado, quando é todo mundo centrado, você não tem esforços adicionais nessa situação aqui. Enquanto nessa outra situação, você tem esforços adicionais. O que está ocorrendo aqui basicamente? Se a gente olhar a estrutura de lado e desenhar aqui rapidamente, a gente tem o centro dessa viga aqui, que está alinhado com o centro dessa, e uma carga ocorrendo aqui. Então, está todo mundo no centro a centro e não ocorre nada. Nessa outra situação do lado, a gente tem o centro da nossa viga está aqui em cima, o centro da viga de baixo está aqui. Então, a gente tem aqui uma boa excentricidade e aí o nosso esforço está ocorrendo no eixo dessa barra.
Então, você tem a geração de um braço e momentos. Mas, novamente, se você comparar bem aqui, você tem esforços bem pequenos entre essa situação e essa daqui. Então, aqui é nulo, aqui dá 0,67 kNm, que é um valor bem baixo. Então, novamente, é uma situação que, nesse caso específico, você poderia até não considerar excentricidade, mas, novamente, melhor forma de verificar a excentricidade, faz o modelo com e o sem e vê o que acontece. Nesse caso aqui, novamente, a gente poderia usar o centro. Mas vamos agora para um ponto que gera mais dúvida ainda, ou o principal ponto de dúvida entre os usuários ou entre os engenheiros. Então, nessa situação aqui, aonde a gente tem uma laje em elemento 2D, tá? Então aqui eu vou renderizar mais uma vez. Aqui a gente tem uma laje em elemento 2D, elementos finitos, né, 2D, e um elemento de barra com excêntrico em relação a essa laje. Então a gente tem aqui na montagem dos elementos finitos, todo mundo fica no mesmo plano, né? Aqui é o elemento 2D e o elemento de barra está aqui. Mas claro, você tem a excentricidade entre esses dois. Essa excentricidade geralmente é a excentricidade encontrada na forma, né? Você tem a viga excêntrica em relação à laje. Mas vamos ver o que isso ocasiona na nossa estrutura. Para estruturas metálicas, é muito comum você lidar com essa situação de excentricidade, entender que existe um certo equilíbrio entre os dois elementos. Para concreto, já não é tão comum você ficar visualizando esses esforços em uma estrutura nervurada ou uma viga nervurada em relação a um elemento 2D. Mas vamos entender então o que ocorre nessa situação de elemento 2D com uma viga excêntrica em relação ao elemento 2D. Bom, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, o que eu tenho? Eu tenho esse elemento aqui que simboliza, né, a nossa laje, modelado com o elemento de barra, e o elemento excêntrico, né, a nossa viga, também modelado em elementos de barra. Então a gente tem dois elementos de barra aqui, e eles estão ligados entre eles através de links rígidos. Lembra o link rígido? Fazia a transferência de esforço entre um nó e outro. Então nesse caso aqui foram lançados vários nós internos 1D. Então fui lançando nós internos 1D e fui linkando esse nó interno da viga superior com a inferior. Se a gente olhar aqui os esforços normais para esses dois elementos, então vou marcar esse elemento e esse daqui, vou pedir aqui o esforço normal, atualizar, vocês vão ver que existe um equilíbrio entre as duas vigas, né? Então se a gente vir aqui na parte de escala de resultados, e é algo que mudou também na versão 22, antes era um número fixo, agora você tem umas escalinhas aqui para mexer, mas basicamente você vai ter o resultado que tem embaixo é o resultado que tem em cima. Então você tem um equilíbrio entre os dois elementos. Então, enquanto a viga de baixo está sendo tracionada, então aqui, enquanto essa viga aqui de baixo está sendo tracionada, a de cima está sendo comprimida, que é mais ou menos o que você vai ter na situação aí da viga T, né? Então a gente tem aqui a mesa da viga T, né? E aqui a nossa viga excêntrica. Então, no caso, a gente tem essa parte inferior da viga T sendo tracionada e a parte superior sendo comprimida, gerando um equilíbrio entre os dois elementos. Bom, então aqui no caso, a gente está pegando uma situação onde a gente tem dois elementos de barra simulando a viga T. Nesse outro caso aqui, é uma viga T tradicional, então a seção inteira é uma própria viga T. E aí, o carregamento que está atuando em cima desses elementos é sempre o mesmo carregamento, tá? Então eu vou exibir aqui, ó, o carregamento que está atuando em cima da nossa mesa, né? Bom, então nessa outra situação aqui, se eu peço o esforço normal, então atualizar, vocês vão ver que o resultado é nulo, quer dizer, não tem resultado. Por quê? Porque quando o CIA está integrando as tensões que ocorrem ao longo dessa seção inteira, as tensões de tração e compressão, ele chega a um equilíbrio, quer dizer, chega-se a um valor nulo de normal, porque eu estou sempre equilibrando as tensões de tração com compressão. Já nessa outra situação aqui, ela é bem similar a essa situação inicial. A gente tem um elemento de barra que está excêntrico e a gente tem um elemento 2D que agora está fazendo o papel desse elemento de barra aqui. Então, aqui que vem um ponto especial. No SimEngineer,
você tem como fazer uma ligação nervurada entre um elemento 2D e um elemento 1D. Então, quando você manda o SIA conectar dois elementos e você pede para ele conectar o elemento 1D como nervura, ele faz isso para você, ele transforma aquele elemento 1D em nervura. Mas vamos entender qual a importância disso daí. Isso ficará para a próxima aula, onde a gente vai finalizar o estudo sobre excentricidades. Então se inscreva no canal para não perder e até lá!